Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça, o amor, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre os nossos corações para a glória do seu nome. Nós vamos dar início ao culto desta noite lendo a palavra de Deus o Salmo 1, que nos diz as seguintes palavras: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra, que nos informa que nós devemos de viver uma vida nova, uma vida de santidade na sua presença. Sabemos que não são as nossas obras que nos salvam. Sabemos que a Bíblia nos informa que a salvação é graça, é grátis. Ela está baseada no arrependimento dos nossos pecados e na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sempre Deus, através da sua palavra, nos convida para viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida na sua presença. E é por isso que o salmista nos diz no Salmo 1, que é bem-aventurado, é feliz, felicíssimo aquele que anda no caminho do Senhor, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Informa desta forma de que nós devemos viver uma relação íntima com Deus, para a glória e honra do seu nome. Nós vamos orar e depois vamos ouvir os louvores e vamos pregar a palavra de Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas bênçãos recebidas das suas mãos. Ó Deus, porque tu és um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que quer, de fato, andar conosco. Nós é que muitas vezes falhamos, ó Deus, em não notar isto, de que tu estás ao nosso lado, nos chamando e dizendo para nós caminharmos contigo, para termos novas experiências de acordo com a tua palavra. Glorifica o teu nome através das nossas vidas, nos ensina a viver, ó Deus amado, ao teu lado, para a glória, honra e louvor do teu nome. E abençoa, Senhor, esta noite o culto, que a palavra fale aos nossos corações, que nós possamos experimentar uma vida agradável a Ti, na força do Teu Espírito. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as portas do céu, vai chover, vai chover. Abra as portas do céu e se pedir, Jesus virá. Como chuva descerá, e se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as portas do céu e vai chover, vai chover. Abre as portas dos céus. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. E leva a sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Nós podemos te adorar, Senhor, porque e podemos estar em tua presença, para adoração. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1 até o versículo 10, onde diz as seguintes palavras: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se e ser sarado. Profeta Isaías, tendo uma visão e um chamado para o ministério profético. É uma palavra que demonstra aqui a grandeza de Deus. E é sobre este tema que nós queremos meditar nesta noite, a grandeza de Deus. O profeta Isaías, ele teve esta visão no ano em que morreu o rei Uzias. Então ele teve uma visão no ano de morte, a morte de um homem importante, talvez na nação, daquela nação do profeta, era o homem mais importante, pois era o rei. No entanto, o Senhor ministrou a sua palavra sobre ele de uma forma bastante diferente, dando-lhe uma visão e chamando-o para que fosse profetizar ao seu povo, pregar a sua palavra. Mas o próprio Deus avisa que haveria de endurecer o coração deste povo, para que vendo não pudessem enxergar, ouvindo não pudessem ouvir, e viessem, se caso acontecesse de ver e enxergar, e ouvir e entender, esse povo se converteria ao Senhor. Mas Deus tinha um propósito muito maior em tudo isso. E nesse propósito de Deus estava eu e você. Porque no decorrer da história do povo de Deus, de Israel, veio o Messias, Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para propiciação dos nossos pecados, para que fossem perdoados os nossos pecados. E o seu povo, o povo verdadeiro, a sua igreja, ele haveria de converter esses corações. E foi isso que aconteceu comigo, que aconteceu com você. Ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, nós entendemos, ouvimos e vimos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, portanto, o Espírito Santo nos levou ao arrependimento. E arrependidos nós confessamos os nossos pecados e pela fé nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu entregando a sua vida ali, derramando o seu sangue,
e nem a sepultura o suportou, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitando, nós temos um Cristo vivo, que está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos dos seus mortos. É assim que ensina a palavra do Senhor. Mas a grandeza de Deus, nós, amados irmãos, sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou todos os animais, desde o menorzinho até o maior. Foi Ele quem criou. E nós vemos isso lendo e estudando a palavra e tendo uma vida com Deus. Você já imaginou? Deus não é grande apenas do tamanho do universo. Aliás, apenas do tamanho do mundo, do planeta. Mas Ele é tão grande que é maior do que o universo, de todas as estrelas, de todos os luminares, os quais Ele criou, né? Deus é maior. Você já imaginou que o nosso universo ele tem bilhões de estrelas e astros, planetas e estrelas tremendamente maiores do que o nosso planeta, pois foi Deus quem o criou. E Ele, criando todas as coisas, Ele demonstra a sua sabedoria, porque Ele fez a obra da sua criação e não virou as costas, porque vai funcionar como um relógio, vai haver noite e dia, vai haver sol e lua para o planeta Terra e para todos os demais luminares. Deus, Ele é soberano, porque Ele domina sobre todo o seu universo criado por Ele. Ele conhece cada estrela e sabe cada uma delas, é isso que a Bíblia diz, pelo seu nome. Portanto, Deus, Ele é soberano e Ele decide todas as coisas, e nós estamos debaixo da soberania de Deus. Nada acontece que não seja feito ou permitido por Deus. Nada. Então nós vemos que esse Deus é um Deus soberano sobre toda a sua criação. Deus está no controle. Não precisamos temer, porque quem está no comando das nossas vidas é Deus. Que entregou todo esse poder ao seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse estar bem perto de nós através do seu Espírito, andando conosco. Lembram-se da passagem bíblica em que 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, e quando estavam a caminho, o Senhor Jesus os abordou e perguntou: do que vocês estão falando? E eles disseram: só tu não sabes os últimos acontecimentos que se deram em Jerusalém? O Messias, o Jesus, aquele que prometeu tantas coisas para nós, discípulos, falou conosco, ele foi crucificado. E Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração, para entender o plano de Deus, pois era necessário que o Messias viesse e fosse morto pelos homens, derramando seu sangue para a remissão de todo aquele que nele crê. E eles então, caminhando, chegaram até a residência. Ao entrar no partir do pão, ou seja, foram se alimentar, no partir do pão, eles perceberam, eles entenderam que era Jesus, aquele que caminhava com eles, e disseram: porventura não nos ardia o coração ao ouvir as palavras dele? Pois era o Mestre. E Jesus desapareceu. Amados, Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus está no domínio de todas as coisas. Se nós
cabe a nós tomarmos os devidos cuidados, cabe a nós seguirmos aquilo que está sendo recomendado pelas autoridades, pois Jesus disse para nós obedecermos às autoridades, na sua palavra está escrito. Então, amados, não há o que temer. Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que está acima de todas as coisas para nos proteger através do seu Filho Jesus Cristo. Mas além de soberano, Deus é santo. Veja que o texto que nós lemos, ele diz assim, santo, santo, santo. E os umbrais das portas daquele templo, eles balançaram diante daquela tremenda voz que estava dizendo, santo, santo, santo. E esse Deus santo, esse Deus perfeito, onde não há nenhuma imperfeição, que tem o seu reino perfeito, no qual nós vamos morar, habitar por toda a eternidade nesse reino perfeito. Esse Deus, ele é santo e nos convida para viver a sua santidade. A Bíblia nos diz que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos chama a vida de santidade, de santificação, vida na presença de Deus. Ele nos chama para esta vida e dá a medida, dizendo, a palavra diz que a medida é a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. É bem verdade, amados irmãos, que nós, nesta vida, jamais chegaremos ao 100% de Jesus. Porque somos homens imperfeitos, sujeitos ao pecado, pecamos todos os dias, pois a palavra de Deus nos ensina que nós, pensando alguma coisa errada, que não é da vontade de Deus, já estamos pecando. E quantos pensamentos passam pela nossa mente? São milhões de pensamentos que passam num dia pela nossa cabeça. Mas ele chama a santidade. E quando nós adentrarmos os portais da vida eterna, nós estaremos entrando no perfeito, sem pecado e sem possibilidade de pecar. Estaremos chegando à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, que a Bíblia nos ensina. Amados, mas ainda a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que através do seu Espírito, esse Deus soberano, grande, esse Deus que é maior que a sua criação, ele faz com que o homem reconheça a sua pequenez. Ele leva o homem a se humilhar na sua presença, por quê? Para que o homem entenda que ele é pequeno e precisa de um Salvador. A Bíblia nos informa que a salvação é gratuita. Nada que possamos fazer para alcançar a salvação, é apenas ter fé de que a salvação é em Jesus Cristo. Esses dias eu ouvi um vídeo de um pregador que dizia que uma cantora que faleceu agora há pouco tempo, ela foi para o inferno. Fui verificar por que ele estava dizendo aquilo. Ele dizia porque ela usava roupas que não eram roupas de crentes. Isso, amados irmãos, é um ledo engano às obras, é um ledo engano do homem pensar que tem que fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Não precisa se arrepender dos seus pecados e precisa ter fé em Jesus Cristo. E dessa forma, então, o Senhor nos permite entrarmos numa vida nova,
uma vida gloriosa, uma vida de experiências com Deus, até nós entrarmos nos portais eternos. Quando nós atravessarmos os portais eternos, nós estaremos vivendo a vida perfeita, a vida na presença de Deus e na presença de Jesus Cristo por toda a eternidade. Amados, então o homem não tem poder nenhum de conseguir a salvação. Isso são obras. É um evangelho que dita contrário à palavra de Deus. Contrário à palavra de Deus é o legalismo. O legalismo não nos leva a ter uma vida plena em Cristo Jesus. O legalismo não ajuda em nada. Nós estamos até pecando, achando que podemos fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer para ser salvo? Disse lá aquele homem para Jesus. E a resposta foi que ele precisava crer, que ele precisava arrepender-se dos seus pecados. E ele demonstrou isso logo em seguida, quando levou Jesus para a sua casa. Ele demonstrou arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Mas esse Deus, o qual nós cremos e estamos dizendo a você que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que não há medida para medir. O apóstolo Paulo disse assim: ó profundidade, nem altura, nem profundidade, nem largura pode esclarecer o tamanho de Deus. Sabemos apenas que Ele é grande, maior que a sua criação, que Ele é imensurável, que Ele é infinito, que Ele é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Esse Deus, o qual nós cremos, Ele também julga e perdoa o pecador arrependido. E os discípulos estavam com Jesus, e Jesus dizendo para eles sobre o julgamento, Ele disse: vós já estáis julgados. Por quê? Porque o preço do pecado, a cártula, o cheque impagável que nós devíamos a Deus por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo na cruz rasgou e disse: está pago. Quando Ele disse tudo está consumado, Ele estava dizendo: está pago. Ele estava dizendo para mim: você já está julgado para a vida eterna. Mas pastor, a Bíblia fala sobre julgamento. Claro que Deus julga. Eu creio que com essa doença espalhada pelo mundo, Deus está julgando o mundo. E Ele está julgando para a glória do seu nome. Deus está julgando, começando pela sua própria casa. Muitas vezes Deus, num devido tempo, no tempo que Ele acha ser necessário, que Ele sabe que é necessário, Ele julga, e julga também o seu povo. Mas lá no céu, nós vamos ser julgados. Vamos sim, porque a Bíblia fala sobre o prêmio da soberana vocação. A Bíblia fala sobre as coisas que nós receberemos, a coroa, até usa a palavra coroa. Eu, se entrar no céu e não tiver coroa, mas estando lá no céu, já estou muito que satisfeito. A coroa é ganhada através das obras que nos foram preparadas desde a fundação do mundo, como a Bíblia diz. E nós praticamos as obras, fizemos a vontade de Deus. Receberemos o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Ele julga sim. Ele vai julgar todos os homens,
Ninguém ficará fora do julgamento de Deus. Tudo isso que os homens estão fazendo, usando 2 pesos e 2 medidas, tudo isso que os homens estão fazendo, de fazer a própria justiça, julgando não com equidade, mas julgando da forma que eles querem, a justiça usa muitas vezes 2 pesos e 2 medidas, para um é isto, para outro, na mesma situação, é aquilo. Mas Deus vai julgar. Deus julgará todo o homem que nasceu desde Adão até o último homem que nascer, quando Jesus Cristo voltar. E a uns ele dirá: aqueles que obedecerem à sua vontade, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Este é o julgamento para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que depositam a sua fé nele. Para outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque não creram, não se arrependeram, não creram. Não aceitaram a graça de Deus. Poderão até dizer assim: ah, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não compreendeu a salvação, que é arrependimento e fé. Então nós vemos a grandeza de Deus nessa mensagem de hoje, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus é santo, sabendo que faz o homem reconhecer a sua pequenez, que nós somos pequenos diante desse grande Deus, o qual nós cremos. E que ele julga, é juiz. Ele veio como cordeiro para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas ele voltará como juiz para julgar toda a carne, para julgar todos os atos dos homens, para julgar segundo o seu estatuto, a palavra de Deus. Portanto, amados irmãos, o homem precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que fora de Jesus não há outro caminho, não há solução. O homem está terrivelmente perdido. E hoje nós estamos vivendo o tempo da busca do homem pela palavra de Deus. Depois de ser julgado para a perdição eterna, não há como se arrepender e não há como crer em Jesus. Que Deus assim nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê da sua graça, nos dê do seu amor, nos dê da sua bondade. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que nós possamos caminhar firmemente para sermos a imagem de Jesus, para sermos, alcançarmos a estatura de um varão perfeito, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela palavra que podemos trazer nesta noite aos irmãos e pedimos que, ó Deus, que todo aquele que ouvir esta palavra possa refletir, pensando na sua vida, pensando no seu futuro, pensando na vida eterna. Que nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos aqui apenas para cumprir o plano de Deus, mas que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como já nos arrependemos, ó Deus, nós os crentes em Cristo Jesus, e precisamos ter a fé que Jesus Cristo derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia, para fazer uma obra completa para a nossa redenção. Abençoa a nossa igreja, nosso povo pequeno, mas, ó Deus amado, que o Senhor possa nos dar, ó Deus,
forças no Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para nós podermos falar da Tua palavra, anunciarmos as boas novas, dizer ao incauto pecador, ó Deus, que ele precisa de Jesus, que ele precisa se arrepender e que ele precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E quando eu